aprovado, será o mais novo pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. A palavra está contigo, que Deus te abençoe e te guarde em todos os momentos. Graça e paz, amados irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos concluindo a exposição desta pequena carta, mas com uma grandiosa lição para o povo de Deus nos dias atuais. Filipenses capítulo 4. Vamos fazer a leitura do versículo 10 ao número do 23. Mas permita-me, irmãos, eu poder dar início à exposição da palavra do Senhor. E na medida a gente vai fazendo a leitura, o texto está dividido em 3 partes, do versículo 10 ao versículo 13, do 14 ao versículo 19, do 20 ao 23. Então, à medida que a gente for lendo essas porções, vamos explicando, meditando, fazendo a reflexão no texto. Esta carta que nós começamos este ano a expor, aprendemos com ela que Paulo tem um alvo a trazer à igreja, que é a alegria, é o contentamento. E Paulo vai, desde o capítulo 1, trazendo esta ênfase que a alegria do Senhor, a alegria do cristão, ela não está a partir das circunstâncias que ele está vivendo, não está nas coisas externas, mas provém do Senhor. É Deus que nos dá a alegria. E aqui no último capítulo, Paulo ele encerra a sua carta agradecendo aos filipenses por seu apoio financeiro e compartilhando a grande verdade que ele aprendeu a estar contente, a viver alegre em qualquer situação, confiando unicamente, somente na suficiência de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Paulo ele vai expressar essa gratidão aqui no final desta carta, a gratidão pelo esse cuidado dos irmãos para com ele, revelando esta lição para mim e para você nesta noite. Nesta noite iremos aprender de onde provém, de onde deriva o contentamento, a fonte do contentamento. Em primeiro lugar, meus irmãos, aprendemos com o apóstolo Paulo que esta fonte do contentamento, ela deriva da força, do fortalecimento de Deus para com seu povo. Se não, vejamos do versículo de número 10 ao 13, leia comigo, olhe ao texto e leia comigo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele aprendeu a estar contente em qualquer circunstância, sabendo que ele pode todas as coisas em Cristo Jesus. O contentamento de Paulo não deriva das suas circunstâncias externas, não deriva daquele coração que quer que externamente se concretize assim, se planeje assim, que se faça assim. Pelo contrário, Paulo ele se fortalecia pelo poder de Jesus, pelo fortalecimento em Cristo Jesus. Era o poder de Deus na vida de Paulo que fazia com que Paulo pudesse viver, mesmo em circunstâncias tais como essa que ele escreve esta carta, preso em Roma, privado dos seus pergaminhos, com frio, privado de sua capa para se proteger do frio, longe daquelas pessoas que ele amava, a sua igreja, a igreja que ele plantou na Macedônia,
Paulo ele podia viver contente nessa circunstância, porque o seu fortalecimento não provinha dele, derivava da força de Deus. Era Deus quem o fortalecia. Toda essa obediência mental que podemos aqui extrair desta carta, como falamos nos capítulos anteriores, que Paulo tinha essa disposição de obediência, uma disposição mental assim como Jesus ele teve, como vimos, para a alegria que é roubada pelos relacionamentos, ou seja, como o pastor falou, ruins são as pessoas. E muitas vezes temos uns relacionamentos onde as pessoas roubam a nossa alegria, mas Paulo tinha a disposição mental de obedecer, assim como Jesus Cristo, e não fazia de conta das suas privações e dos seus privilégios. E com um coração compassivo e misericordioso, recebia as pessoas, aceitava seus irmãos. Dessa forma não era diferente. O apóstolo Paulo fazia com que os seus olhos e sua mente pudessem enxergar a mão de Deus na sua vida, conduzindo ele para o alvo, sem que ali ele pudesse murmurar, sem que a murmuração fosse presente em sua vida. Era plano de Paulo ir para Roma, mas não preso. Ele foi a Roma, mas não da forma que ele acharia que iria, não da forma que o seu coração estava planejando, mas foi preso, totalmente diferente daquilo que ele almejava. Mas ao chegar em Roma, naquela circunstância de escravo, prisioneiro, Paulo olhava para a sua vida e via que a fortaleza que ele estava ali se fortalecendo era do Senhor, e ele diz que o progresso do Evangelho era constante naquele lugar, porque o Senhor o fortalecia. Hendrickson, citando um poeta, escritor, comentando o versículo de número 11, veja comigo, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele comentando vai dizer assim, que a necessidade aqui se refere à disposição de levar um homem a nunca, em sua mente, sentir-se pobre, o qual vive satisfeito com a condição que lhe fora designada por Deus. Era Deus que fortalecia Paulo. Por isso, quando ele olhava para as suas circunstâncias, para as suas necessidades, dali ele retirava forças, porque ele via a mão de Deus na sua vida. Era o Senhor fortalecendo Paulo em meio às prisões. No versículo de número 12, ele diz que sabe estar humilhado. Agora ele vai caracterizar, ele vai mostrar a maneira que ele vive dessa forma, quando os seus planos são frustrados, quando aquilo que você planejou não deu certo. É desta forma que Paulo vai dizer: é nessas circunstâncias que eu aprendo. Eu aprendi, ele diz, eu aprendi a viver nas circunstâncias, porque é lá que eu verei a mão de Deus me fortalecendo, é lá que eu vou ver a mão de Deus me aperfeiçoando em poder e glória, é lá que eu verei os meus joelhos sendo fortalecidos pelo Senhor. É Ele que vai me dar o gás, é Ele que vai me dar a alegria, é Ele que vai me dar o prazer, é Ele que vai me dar o entusiasmo, a intrepidez da palavra de Deus para proclamar aqui nessa prisão, porque vem dEle, a força vem do Senhor, a força não vem de homens, a força vem de Deus. É Ele que fortalece aquele que estão cambaleando, é Ele que retira aquele homem que está dentro daquela muralha preso, dentro daquela cadeia, em algemas. É o Senhor que faz derrubar as muralhas, trazendo força ao seu povo, para que o seu povo ande, viva contente, alegre em toda e qualquer situação. Paulo tinha essa experiência de viver, porque tudo fortalecia. O versículo de número 12 está ligado ao versículo 13. Ele sabia viver porque Cristo fortalecia ele. Isso é graça de Deus. É graça de Deus, irmãos. Porque muitas vezes a escassez,
A escassez, ela costuma atirar a nossa alegria. A falta, o abandono, o desamparo, nos enfraquece, nos deprime, assim como também a abundância. Muitas vezes aqueles que têm muito não estão satisfeitos com aquilo que têm, e somos assim também. Muitas vezes não estamos satisfeitos com aquilo que temos, e o que temos é muito, superabunda, mas o nosso coração, ele não está satisfeito. É só quando nós colocamos os nossos olhos diante do Senhor, o nosso coração aqui, como foi falado, derramado ao Senhor, é que Ele vai nos fortalecer. É quando nos posicionamos no lugar que estamos, veremos o poder de Deus em nossa vida. É por esta razão que o apóstolo pode dizer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10: é por essa razão pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas minhas injúrias. Eu sinto prazer nas minhas necessidades. Eu sinto prazer nas minhas perseguições. Paulo está dizendo aqui, eu tenho contentamento nessas coisas, eu fico alegre nessas coisas, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. É quando eu reconheço a minha pequenez, a minha limitação, quem realmente eu sou, fraco, pecador, é que eu vejo a força de Deus em mim. É pelas mãos do Senhor que eu sou fortalecido. Meus irmãos, o contentamento verdadeiro não depende das nossas circunstâncias, mas da nossa confiança em Cristo. Na confiança, na força que Deus tem para nos sustentar. Se estamos aqui de pé, é porque a graça de Deus nos sustenta e nos fortalece. A fonte do contentamento, ela deriva do poder de Deus. E em segundo lugar, a fonte do contentamento, ela deriva da generosidade e provisão de Deus. Versículo do número 14 ao 19. Olhe para a sua Bíblia, irmão. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus e aprazível. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo, ele agradece aos filipenses pelo seu apoio e assegura que Deus suprirá todas as coisas conforme a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Paulo louva a Deus pelos filipenses terem compartilhado as suas tribulações junto, depois que lhes assistiram quanto aquelas igrejas que Paulo também tinha plantado não ajudaram. Igrejas que Paulo plantou, contribuiu, não ajudaram. Apenas a igreja de Filipos, apenas os filipenses ajudaram a Paulo na sua manutenção, enquanto ele estava em Tessalônica. Meus irmãos, nisso é expressado a autenticidade da solidariedade cristã. Essa única igreja, abençoando a vida de Paulo, é uma expressão do suporte mútuo no corpo de Cristo. Embora Paulo aqui não esteja buscando oferta, que ele vai dizer aqui, não que eu procure donativos,
Eu estou agradecendo a vocês não porque eu quero mais, mas é porque eu vejo a generosidade e a provisão de Deus na vida de vocês para comigo. E eu agradeço a Deus por isso. Porque o que tem realmente significância aqui para Paulo é o crédito espiritual. Enquanto aquela igreja enviava Epafrodito para visitar um preso em Roma, enquanto muitos não tinham a coragem de se dispor a ir, porque tinha medo também de ser preso, de ser açoitado, de ser um associado com Paulo e também ser preso, essa igreja se dispôs, não uma vez, mas 2 vezes, para manter Paulo, e não fez mais, porque não houve oportunidade. Meus amados irmãos, Paulo vai descrever aqui, através dessa linguagem do Antigo Testamento, a forma que esses irmãos com generosidade ofertaram. Paulo vai dizer que esta oferta foi como aroma suave. Paulo usa Levítico capítulo 1, versículo de número 9. Aroma suave e agradável ao Senhor, quando os sacerdotes lavavam as partes daqueles animais para sacrificar, e aquele cheiro chegava ao Senhor como um aroma suave. Como um aroma suave. Porque não é o que damos, mas é a intenção do nosso coração. Você pode dar uma oferta com o seu coração mal intencionado, e aquela oferta ser destinada para aquele projeto, e aquela oferta servir para aquele projeto, mas o que Deus está interessado é na intenção do seu coração, e não nas riquezas, não no dinheiro, não naquilo que você está ofertando no gasofilaço, mas como está o seu coração diante desta entrega. E Paulo diz que estas ofertas daqueles irmãos, para manter ele naquela prisão, era uma oferta que era de aroma suave ao Senhor. Eram ofertas que o Senhor recebia e se agradava, porque os seus corações estavam voltados, estavam ali com corações que estavam manifestando o poder da generosidade de Deus e da sua provisão. Abra comigo em 2 Coríntios, a gente vai ver que Paulo aqui dá uma descrição mais detalhada dessas ofertas. 2 Coríntios capítulo número 8, versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz por pena do apóstolo Paulo: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida a igreja da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. Esses irmãos ofertaram na vida de Paulo, e a circunstância que esses irmãos estavam passando era tribulações. Esses irmãos estavam em momento de tribulação, mas a palavra do Senhor diz que a manifestação deles não foi de murmurar, não foi de dizer: Paulo está lá preso, deixa ele lá, vamos orar, apenas orar. Não, a Bíblia diz que eles manifestaram abundância de alegria, mesmo passando por necessidades. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles não tinham muito, eles tinham pouco, mas o pouco que eles tinham, com o coração transformado pela generosidade de Deus, supria as necessidades de Paulo. Por isso Paulo pode dizer: eu sei viver em toda e qualquer situação, porque Deus me fortalece. E Ele, através da igreja, trabalha a generosidade e a provisão na vida do seu povo. Paulo promete aos filipenses, meus irmãos, que esta oferta não seria em vão. Quando somos generosos e ofertamos para o progresso do Evangelho, e Paulo vai dizer que essa igreja, ela ofertou também com vidas, dando-se a si mesmo, primeiramente ao Senhor, para que o Senhor faça a vontade dEle. Podemos viver uma vida contente, porque o contentamento deriva
da generosidade de Deus. A generosidade de Deus é um reflexo de confiança na provisão. Devemos confiar em Deus, porque Deus ele é generoso para conosco. E Ele provou isso enviando o seu Filho. Se tinha uma necessidade que eu e você tínhamos urgentemente, era de pagar uma dívida, e esta dívida é impagável, e generosamente o Senhor doou o seu Filho. Ele deu o seu Filho, agradou moê-lo na cruz, por esta dívida que era minha, que era sua, e generosamente Ele pagou na cruz do Calvário, dando-se a si mesmo. Precisamos nos doar. Somos material humano. Se a nossa irmã Roberta não doasse a sua vida, ela não está doando aqui dinheiro, ela não está doando bens, mas ela está doando o seu tempo, a sua vida, as suas habilidades, aquilo que o Senhor deu a ela está agora generosamente trazendo em forma de bênção para aqueles que não podem ouvir. Está dizendo para eles: Jesus é aquele que conduz a sua vida e traz toda a provisão para aquilo que você necessita. Porque primeiramente doamos ao Senhor, e quando doamos ao Senhor, Ele faz com a nossa oferta aquilo que Ele bem apraz. A fonte do contentamento, irmãos, deriva da força de Deus. E em segundo lugar, deriva da generosidade e provisão de Deus. E por último, deriva da graça bondosa do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que é dada, a qual o apóstolo Paulo disse: ela me basta para eu viver toda e qualquer situação. Por isso Paulo ele conclui a carta com uma doxologia. Ele conclui com uma doxologia, meus amados irmãos, dando glória a Deus por tudo. Por tudo. E em seguida, trazendo uma saudação final à igreja. Versículo de número 20 ao 23. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, assim seja. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente o da casa de César. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Observe, meus irmãos, que ele traz agora uma expressão: nosso Deus e Pai. O versículo 19, ele vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, como o pastor falou, Ele é dono do ouro e da prata, suprirá as vossas necessidades. Ora, o nosso Deus. Isso reflete a profunda comunhão, irmãos, dos crentes em Cristo Jesus, acessada por meio da obra de Cristo. Este Deus que em seu Filho se revela como um Pai amoroso de todos os que creem. Esse Deus é o nosso alvo. Esse Deus é o nosso alvo da nossa profunda adoração. É isso que Paulo está dizendo. A nossa oferta generosa, ela não é sinônimo de caridade. Ela é sinônimo de adoração. E é dessa forma que adoramos e glorificamos o Pai, dando graças ao Pai por causa da sua graça em nossa vida. Por isso podemos viver contentes. Essa adoração flui totalmente de um coração entregue a essa majestade divina, a esse Deus Todo-Poderoso. E é assim que Paulo inicia a carta. É interessante, no capítulo número 1, versículo número 11, Paulo inicia a carta dizendo assim: cheios do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Cristo. A glória de Deus sempre é o alvo de Paulo, tudo para a glória de Deus. Se hoje eu vi a igreja, estou aqui pregando para vocês, é para a glória de Deus.
Sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor para falar ao meu e ao seu coração, ao meu coração novamente, porque elaboramos isso aqui e Ele falou ao meu coração, agora está falando de novo que eu preciso ter uma vida contente e alegre, mas para isso eu preciso me posicionar e enxergar que esse fortalecimento para eu ser contente e alegre em todos os momentos vem dEle. Poder enxergar que por meio da igreja do meu Senhor Jesus Cristo foi pela qual as minhas necessidades foram supridas, foi por meio de vocês. Mas o louvor não é de vocês, o louvor é do Senhor, porque agiu em vocês com generosidade e provisão. Por isso é glória de Deus, a glória é para Ele, irmãos. Se temos o que temos, a glória é dEle. Louvado seja o Senhor, glória ao Senhor. Se você tem a família que você tem, glória a Deus. Se você tem o carro que você tem, glória a Deus. Se você tem aí a formação que você tem, glória a Deus. Se está faltando a formação, glória a Deus. Se você ainda não tem uma família, não casou, não tem filhos, glória a Deus. Esteja contente com isso, porque é graça de Deus. Não merecemos, não merecemos. Por isso, glória a Deus, diz o apóstolo Paulo. O desejo fervoroso do apóstolo é que todos os remidos, como filhos adotivos de Deus, dediquem suas vidas a exaltar e glorificar pelos séculos dos séculos o nome do Senhor. Ele conclui nos versos finais, 21 ao 23, encerrando esta carta maravilhosa que Deus pôde nos agraciar durante este ano. Ele traz uma saudação com alguns significados. Veja comigo, ele ressalta aqui 3 aspectos cruciais que apontam para a riqueza espiritual da igreja. Em primeiro lugar, ele traz uma saudação mútua, versículo 21. Ele vai dizer: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Aqueles irmãos tinham conhecimento desta igreja. Irmãos esses romanos. Então, meus irmãos, isso tem uma riqueza espiritual, porque reflete a unidade da igreja em Cristo Jesus. A união da igreja, a comunhão da igreja transcende barreiras. Transcende barreiras. Aqui está destacado a natureza de uma família espiritual e harmônica no Senhor. É quando todos têm o mesmo pensamento, é isso que ele está trazendo aqui. Foi isso que ele trouxe nessa carta. Pensai todos as mesmas coisas. Em segundo lugar, o destaque aos que pertencem à casa de César, versículo 22, ele vai dizer: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, não familiares de sangue, mas servos do imperador César, provavelmente pretorianos, aqueles que diariamente, algemado com Paulo ali, estava vigiando Paulo. Paulo fazia o quê? Aproveitava para pregar. Rapaz, você conhece Jesus? Sabe por que eu estou aqui preso com você, rapaz? Por conta de Jesus Cristo. Aquele que veio, sendo Deus, encarnou como um de nós e deu a sua vida para pagar as nossas dívidas. E aquele pretoriano, pelo poder do Evangelho, por meio da pregação, tinha a sua vida salva. Paulo está dizendo: esses aqui, nessas circunstâncias, nas necessidades que eu estou passando, foi salvo por Cristo Jesus. Por isso o progresso do Evangelho. Por isso estamos ainda pavimentando para que o Evangelho passe com a sua prosperidade. E por último, ele deseja abençoar os crentes. No versículo de número 23, demonstrando a graça abundante de Jesus Cristo, que sustenta a vida espiritual de todos nós, irmãos. Aqui estamos incluídos. Todos os santos vos saúdam. Agora a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aqui há uma indagação, meus irmãos. Diante desses benefícios do Senhor, há ainda espaço para estarmos tristes?
Há espaço para andarmos desanimados. Há espaço para andarmos descontentes com as situações que estamos enfrentando. A resposta é não. Absolutamente não. Porque essa é a resposta de Paulo. Porque Deus, Ele nos fortalece. Deus, Ele generosamente usa os irmãos para nos abençoar, para prover as nossas necessidades. Por isso, glória a Deus. Glória à graça de Deus, irmãos. Tudo o que fazemos deve resultar na glória de Deus, reconhecendo sua soberania e graça em nossa vida. Eu concluo dizendo que Cristo é suficiente em todas as nossas situações, em tudo que iremos viver, passar. Ao confiar nele, encontramos contentamento, experimentamos a provisão de Deus. Quando confiamos no Senhor Jesus, vivemos para a sua glória. E possamos aprender esse segredo do contentamento em Cristo. Saber que esta fonte de contentamento deriva somente e unicamente no Senhor. Será em vão buscarmos alegria na nossa força, no nosso interior, na nossa alma, no nosso coração, porque o contentamento é algo que vem de fora, é algo que vem de Deus. É Ele que faz a gente estar alegre todos os dias. É por meio do Senhor Jesus que faz com que eu e você possamos, em meio às circunstâncias da vida e às necessidades, viver alegre. Que o Senhor Jesus possa te abençoar ricamente. Hoje, não só hoje, mas todos os dias da sua vida aqui nessa terra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças. Bendizemos, ó Senhor, o teu santo nome. Porque vem de ti, Deus amado, as nossas provisões. Vem de ti, Senhor, todo o suprimento das nossas necessidades. Por isso, glória, Senhor, seja dado a ti em todas as alturas. Seja, ó Deus, em nome de Jesus também a tua graça que nos capacita a ser generosos